Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Temos notícias alvissareiras para o futuro da política no Brasil. Mesmo em dia em que Sérgio Moro é absolvido e não é cassado, não tem seu mandato cassado, teve duas notícias que podem ter passado despercebidas, mas que para este blogueiro não. Porque o diabo mora nos detalhes. E o futuro se decide, muitas vezes, nesses detalhes onde o diabo mora. Todo mundo olhando para Moro, e eis que do lado nós temos o seguinte: Zé Dirceu voltando à política. Zé Dirceu diz: eu mereço voltar ao Congresso. Seria justo que eu voltasse. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal extinguiu a pena do Zé Dirceu por corrupção em condenação no caso da Lava Jato. Os advogados dele mostraram que no momento que a sentença foi proferida, em 2016, o acusado já tinha mais de 70 anos, o que na lei brasileira ocasiona compulsoriamente a redução pela metade do prazo para prescrição. Diante disso, a pena aplicada seria ilegal, uma vez que o réu não poderia mais ser responsabilizado. Enfim, Zé Dirceu, agora, e ele teve, no placar final da segunda turma, votar a favor de manter a condenação, Fachin, que todo mundo sabe do que é, e a Carmen Lúcia. Contrários à manutenção, Lewandowski, Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques. Esse julgamento começou em 2021, e ele está em liberdade desde 2019 e gradativamente tem aparecido no cenário político. O que se tem aí? Zé Dirceu é um monstro da política. Zé Dirceu é o líder do movimento estudantil de 68. Zé Dirceu foi preso em Ibiúna. Zé Dirceu era para ser eleito, disputar a eleição de presidência da UNE. Zé tinha uma liderança na época da ditadura, mesmo tendo ido supostamente para Cuba e voltado aqui descaracterizado para o Paraná, onde viveu, teve lá uma boutique, namorou, era apelido de Zé do Caroço, por causa que ele era namorado da dona da boutique, a mãe do Zeca Dirceu, e ficou lá operando e conversando e articulando a derrubada da ditadura. Zé Dirceu foi o engenheiro da vitória de Lula em 2002. Foi ele que falou: ou a gente faz dá um passo à direita nos propostas políticas do PT, ou nunca seremos eleitos no Brasil. Foi ele quem fechou o acordo à época com Valdemar da Costa Neto para trazer o Zé de Alencar ser vice do Lula e ali conseguir confiança de certos setores, principalmente do setor industrial brasileiro, que estava muito descontente com o governo Fernando Henrique, porque tinha cometido uma grande desindustrialização, abrindo portas para o mercado internacional e não criando salvaguardas para a produção nacional. Então, o Zé Dirceu, que foi chefe da Casa Civil de Lula e que foi cortado, teve seu mandato cassado em meio ao mensalão, levado para umas coisas por uma denúncia do Roberto Jefferson, que a história mostrou um bandido da pior espécie, que hoje está preso, porque fez uma declaração para a época Renata Lopretti, dizendo que havia um mensalão que nunca se provou, que seria uma mensalidade que paga para deputados. Nunca se provou, e hoje nós temos, sim, o mensalão em forma de emendas parlamentares implementado por Bolsonaro, por Braga Neto, pelos militares, e que não é questionado e levado, e que transformou o Brasil num semipresidencialismo. A volta de Zé Dirceu é a volta de um guerreiro, de um lutador, de um cara que teve 20 anos de sua vida, estamos em 2024, e ele foi cassado em 2005, 2006, quase 20 anos de sua vida destruída, massacrada,
depois de ter vivido como Zé do Caroço lá no Paraná, de ter ido para Cuba, de ter tido que ficar clandestino, de ter sido perseguido pela ditadura, de ter visto companheiros de armas, como ele dizia, serem caídos, serem ficados no meio do caminho. Zé volta para a política, e aí Lula? Lula agora terá ao lado, se Zé se eleger pelos seus méritos, deputado, não será um baixo clero, né? Não será alguém que não vai interferir no PT, vai ter voz ativa no PT, vai participar dos debates internos, vai levar o partido, vai disputar o partido. Espere, mas o Zé já está velho, mas o Lula também. O Zé está velho, está lúcido, é um dos caras mais lúcidos da história política do Brasil, que mais entende do Brasil, é um dos que mais entende. Conversar com o Zé é uma coisa sensacional. E, por outro lado, tivemos uma notícia de que essa política da fake news pode estar começando a ruir também, por outro lado. Carla Zambelli se tornou réu, né? Se tornou réu. A Carla Zambelli que teve 946 mil votos na eleição passada, fazendo campanha colada em Bolsonaro. Ela agora, o Supremo Tribunal Federal, ontem, terça-feira, no dia 21, decidiu acatar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ela e contra o Walter Delgatti Neto pela invasão de sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça. Mas as falas de Carmen Lúcia e de Alexandre de Moraes é que mexeram com os humores da rede, porque Carmen Lúcia falou, olha, se nós temos uma inteligência artificial, nós temos também uma desinteligência natural. De forma delicada, ela usou essa expressão para falar de Zambelli. Lembrar que um desses documentos falsos inseridos no sistema seria um mandado de prisão contra Moraes, Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. Quer dizer, como que alguém assinaria um mandado de prisão de si próprio? Perguntou a Carmen Lúcia. As zambelices. E aí o Alexandre de Moraes, de forma espirituosa, falou: a minha colega Carmen Lúcia, quando fala em desinteligência natural, quer falar de burrice, de ato de burrice da parlamentar que está sendo julgada aqui. Ou seja, Zambelli foi chamado do que sempre foi, burra. Uma pessoa burra que alcançou o estrelato, que foi quase a mais votada de São Paulo. Boulos teve 1.001.000 votos, ela 946 mil, mas que expressa um pouco uma parte da população brasileira que se alimenta de fake news e, por isso, ela conseguiu. Seu mandato está em risco. Zambelli pode sair fora da vida pública, como saiu o Arthur Duval, como saiu aquele picareta que era vereador no Rio de Janeiro do MBL, como alguns foram saindo, como a própria deputada que tinha sido eleita por São Paulo em 2018, agora me foge o nome dela, agora modelo, a loira modelo de internet, que também foi eleita com aquele discurso, a Joyce, que aquele discurso foi para o saco. Zambelli também está indo. Mas Zambelli não é uma pessoa importante. Não importa é que talvez o tempo possa vir a depurar a política brasileira a partir desse tipo de limpeza que se dá pelo judiciário. Que o judiciário faça a sua parte. Eu duvido que Zambelli se livre da cassação, da condenação e cassação do seu mandato, nesse caso. E duvido que Zé Dirceu não seja o deputado federal mais votado do PT nas eleições de 2026, se ele decidir, ele já decidiu, pelo jeito, voltar à política.
alvissaras. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.